Rodrigo Barros, CEO e fundador da Boali. Obrigado. Podem bater palmas, gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. O palco é todo seu, viu? Fica à vontade. Obrigado, Emília. Tudo bem? Acho que a gente tem um vídeo só para passar antes, por favor. A gente não tem a menor ideia de tudo que a gente pode alcançar. A vida é muito sobre você se tornar uma melhor versão todos os dias. É sobre você entender que existe uma força dentro de você, que muitas vezes você ainda não a conhece, mas que ela tá lá. Rodrigo Barros, fundador e CEO do Grupo Boali, a maior rede de restaurantes saudáveis do país. É a número 1 em saúde dentro do iFood. Toda semana tá abrindo uma franquia nova. Hoje, quando você olha pra Boali, a gente patrocina Ironman Brasil, a gente patrocinou o Comitê Olímpico do Brasil, a gente patrocina Rally dos Sertões, a gente agora acabou de fechar Maratona Fila, a gente é um dos principais patrocinadores junto com a Panasonic. São iniciativas olhando para daqui 15 anos. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, acho que vai ser mais um bate-papo aqui do que, de fato, uma palestra, né? Porque, no final do dia, acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar, vocês fazerem perguntas. Só para eu ter uma ideia, todos vocês são produtores aqui? Quem não levantou a mão, fornecedor, trabalha com tecnologia, está no meio da cadeia, é isso? Legal. Acho que a primeira coisa que eu acho que vale falar é que, na prática, quando a gente olha para o mercado de alimentação hoje no Brasil, 72% está no food retail, 28% está no food service. Quem opera com food service aqui? Levanta a mão. Só vocês duas? Legal. Que empresa que é? 6 distribuidores. Legal, você é distribuidora. Tá. Vocês têm noção de quanto é o número quando a gente olha para o mercado americano? Aqui no Brasil é 28% food service. Quanto que você acha que é no mercado americano? Chuta aí. 50, 70. Vocês dois chegaram muito perto, porque na verdade está entre 50 e 70. Hoje ainda é 54, mas com dados de 23, então esse número vai provavelmente bater 60 agora em 25, né? O que eu quero dizer é que, assim, 60% do mercado americano está no food service, 40% está no food retail. Lá na China, quanto vocês acham que é? 83% no food service. Isso quer dizer o seguinte, eu não sei se o presidente do Pão de Açúcar está aqui, o presidente do Carrefour, mas com certeza eles estão olhando para produtos picking e grab and go que vão substituir o teu hábito de food service. Provavelmente eles estão conversando com o iFood para entender como é que eles vão vender o produto final para a casa do consumidor. Por que que eles estão fazendo isso? Porque eles já entenderam que não existe outro caminho a não ser o decréscimo do food retail e o crescimento do food service. Vocês estão comigo ou não? Faz sentido? Então a primeira coisa que eu acho que vale falar hoje é que se você não opera no food service, eu começaria a olhar para esse mercado. Eu começaria a olhar para o que vai acontecer com esse mercado. Essa é a primeira coisa, beleza? Olhando para os próximos 5 anos, e aí é um guessing meu, tá? É uma avaliação e uma análise que eu tenho feito.
A gente vai sair no food service do mercado de 200 bilhões de reais para 500 bilhões de reais. Eu acredito num crescimento de 150% desse mercado. E aí eu tenho um dado para falar para você. Você sabe qual foi o crescimento do food service no primeiro semestre aqui no Brasil? Só falando de same store sale e não de crescimento em growth. Quanto vocês acham que foi? Food service, same store sale no food service. Para quem não entende same store sale é a venda do mesmo grupo de lojas comparando o mesmo período de um ano contra o outro ano. Então, comparando as lojas abertas no food service de 24 com as lojas abertas do food service de 25 no primeiro semestre, qual você acha que é o crescimento? 7%. Qual você acha que é o crescimento da Boali no Same Store Sale? Só da Boali agora, só da nossa rede. Só de Same Store Sale, não estou falando de novas lojas. 28. Isso quer dizer que a Boali cresceu 4 vezes mais do que o mercado. Faz sentido? No Same Store Sale. Quando eu olho para Growth, que é crescimento mesmo, nós crescemos 56. Ou seja, a gente praticamente vai dobrar de tamanho esse ano. O que eu quero deixar aqui é que o mercado que vocês já atuam, eu não vou fazer uma defesa do teu mercado, você já entendeu isso, você está no mercado. Só que o mercado que você já atua, tem um player e tem um outro mercado ali, que é o mercado do food service e que é a Boali, que está crescendo muito mais do que o mercado que você está. Eu estou falando que você que está no food retail, o mercado de food retail, ele pode até estar crescendo para você por conta do teu tipo de produto. Mas o food retail vai ter decréscimo. Vai ter crescimento negativo. Enquanto o food service vai ter crescimento positivo. E dentro do food service, a categoria saudável está crescendo pelo menos 4 vezes o que o mercado cresce. E aqui é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. É a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Ô Rodrigo, mas hoje eu não atuo no food service por conta da complexidade. Rodrigo, hoje eu não atuo no food service por conta da margem. Rodrigo, hoje eu não atuo no... Eu não sei o que você tem para me dizer. O que eu tenho para te dizer é, comece a olhar para o food service, porque nos próximos 5 anos, ele vai ser um grande mercado em potencial para poder escalar o teu negócio. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto que eu queria fazer é que a maioria das empresas de vocês, e rodando a feira hoje eu fiquei muito feliz, porque tem muita coisa legal aqui. E a maioria das empresas, elas são super legais. Super legais. Se eu visitar a tua empresa internamente, eu tenho certeza que eu vou gostar. Porque o teu propósito, ele é legal de verdade. Ele é legal por natureza. Ele nasceu para ser legal. Faz sentido ou não? Você já tem um negócio legal. A produção é bacana, tudo legal. Só que na prática, você não está conseguindo tangibilizar isso. E se você não tangibilizar isso, se você não conseguir contar essa história, se você não conseguir fazer isso virar cultura organizacional, você não vai conseguir levar isso para fora, você não vai conseguir externalizar. Tá cheio de empresa lá fora, muito menos legal do que você, que está contando uma história melhor. Mas de alguma forma, o que eu vejo nessas empresas é que elas entenderam uma coisa que muita gente aqui ainda não entendeu. Menos é mais. A complexidade do teu negócio não está deixando você escalar. A complexidade dos teus processos não deixa você replicar. E por que eu sei disso? Porque quando eu sento para conversar com vocês, e aconteceu agora há pouco isso, a Paty, minha diretora de produto, vindo para cá, falando com um fornecedor de fruta, ele falou assim para ela, não, mas eu não consigo fazer essa compra, eu não consigo entregar no teu operador logístico. Ela falou, mas você acha que eu que tenho que conseguir isso? Eu também não consigo cuidar disso, quem tem que cuidar disso é você. E a complexidade que ele trouxe para conseguir fazer esse tipo de operação foi uma complexidade que não existe. Porque no final do dia, deveria ser muito mais simples.
Como é que você está enxergando a simplificação do teu próprio negócio em termos de processo? Que vai além da produção. Que vai além do produto final. Porque o produto final, pelo produto final, vocês provavelmente vão concordar comigo, que se a gente rodar a feira, a gente vai encontrar produtos muito similares. Muito similares. Por que vai ter alguém conseguindo vender 100 vezes mais do que você? Eu não estou falando de uma vez, eu não estou falando de 2 vezes. Eu estou falando de 100 vezes mais do que você. 100 vezes mais. Você concorda comigo que se tem alguém vendendo 100 vezes mais do que você é porque tem mercado, sim ou não? Tem 2 coisas que estão diferenciando essa turma. Número 1, ela é mais simples do que você e ela consegue replicar processo. E número 2, ela está conseguindo mostrar quão legal ela é. Ela está conseguindo contar história. Ela está conseguindo fazer com que o produto dela se transforme em mais valor do que o seu produto. Em que pese sejam produtos similares. Faz sentido? E muitas vezes eu ouço de pessoas incríveis da área de produção que dizem assim para mim, Rodrigo, eu não me preocupo com isso. Então, mas deixa eu te contar, eu não quero saber se você se preocupa ou não. Se você está falando para mim que você só quer crescer, você precisa se preocupar com isso. Não, Rodrigo, mas eu só me preocupo em deixar meu produto final top. Legal, parabéns, eu acho que essa tem que ser a principal preocupação. Mas depois disso, você precisa se preocupar com a operação, você precisa se preocupar com quem vai consumir, com o processo que está levando ele até a ponta. Você precisa se preocupar em como é que essa história está sendo contada para gerar valor lá na ponta. Porque senão alguém vem, pluga um desenho do lado e vende 100 vezes mais do que você. Está acontecendo ou não está? Adianta falar que o produto dele não é melhor que o seu? Adianta? Vai fazer você vender mais? Não vai. Não é chegando para alguém, para o fornecedor ou para o mercado e dizendo assim, não, mas o meu produto é melhor do que o dele. Ei, deixa eu te contar, você está falando sobre isso, você está conseguindo gerar esse valor percebido? Não, porque se você tivesse conseguindo gerar esse valor percebido, o mercado estaria comprando. Então não adianta você querer argumentar isso para o mercado. O mercado vai consumir ou não vai consumir. Você é a oferta, o mercado é a demanda, ponto final. Se você colocar o teu propósito, aquilo que você vive, a paixão que você tem pelo seu negócio, e conseguir contar a história com esse propósito, você vai de fato começar a construir um legado maior para você. Você vai de fato começar a construir algo que seja muito maior do que aquilo que você tem hoje. Porque dificilmente eu consigo conversar com pessoas que falem assim para mim, não, Rodrigo, eu não quero crescer. Porque quem fala que não quer crescer está caindo. Vocês já perceberam isso ou não? Eu nunca conheci alguém que falasse assim, Rodrigo, eu não quero crescer e esteja crescendo. Vocês conhecem alguém que falem assim, ó, eu não quero crescer não e está crescendo? Conhece ou não? Não existe. Porque para você crescer, você precisa se preparar. Ninguém cresce por acaso, isso não existe. Você cresce porque você se prepara intencionalmente para crescer. É muito curioso que quando a gente começou a vender salada, há mais de 15 anos atrás, o pessoal falava assim, não, legal, mas aí quando eu for no seu restaurante eu vou comer salada, mas e depois, o que eu como? Não, é a salada. Não, mas e o que vai ter assim de refeição mesmo? Era comum ouvir isso ou não era? Hoje, sabe quantos pratos a gente vende por mês? Mais de 300 mil. Mais de 300 mil pessoas entenderam que salada é refeição. Você lembra do wrap? Quem já comeu o nosso wrap? Já comeram? O nosso wrap, a gente hoje vende como refeição. As pessoas almoçam e jantam o wrap. Quando a gente começou a vender, as pessoas pegavam como lanche. Você sabe o que a gente fez? A gente colocou o wrap no prato, a gente cortou ele no meio e a gente colocou uma saladinha do lado. A gente fez o brasileiro entender que o wrap também poderia ser refeição. Faz 15 anos. Se você falar, Rodrigo, foi bem fácil. Foi sim, faz 15 anos. Bem tranquilo. A gente ficou vendendo para 1.000 pessoas, tempão. Depois para 2.000, depois para 5.000, depois para 10.000.
50 mil, 100 mil, 200 mil, e assim foi. Então é óbvio que hoje eu estou aqui falando no melhor momento da empresa. Hoje a gente está vendendo salada, wrap, bol em Portugal, nos Estados Unidos. Estamos chegando agora na Espanha, abrindo loja em Barcelona. Então hoje é muito mais fácil falar para vocês sobre isso. Inclusive, olha que curioso. A gente chegou em Portugal e a gente falou, bom, as categorias no Brasil que mais vendem, salada, segundo lugar wrap, terceiro lugar bol. Vamos posicionar deixando as 3 categorias da mesma forma posicionada e vamos deixar o cliente escolher. O que vocês acham que o cliente escolheu primeiro lá em Portugal? Salada, bol. Escolheu o bol. Por quê? Porque ele é um prato mais acolhedor. Ele é um prato que tem uma base de arroz integral, ele é quentinho, ele é mais acolhedor. Para a cultura local, o bol foi o que mais agradou. O que vocês acham que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Aumentei a visibilidade do bol e vendi mais bol, é simples. Deixa eu dar aqui uma coisa muito fácil para vocês. Para de ouvir o que o cliente fala e começa a prestar atenção no que ele faz. O comportamento do cliente é o que vale. O cliente pegar o cartão, pegar o dinheiro e mandar você faturar, é isso que vale. Mandar você faturar no mês que vem de novo, é isso que vale. O cliente chegar para você e falar, não, é que eu queria mais assim ou mais assado, e você faz, e depois ele não compra, é porque ele não sabe o que ele quer. Agora, o que ele faz, o que ele tira de dinheiro do bolso dele e compra, isso é o que ele quer. E sabe uma coisa que eu faço também? Quando a gente coloca produto novo lá com a Paty, que é a nossa diretora de produto, obviamente a gente faz um plano de comunicação e testa esse produto. Tem produto que ele vende muito bem no primeiro mês. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Começa a cair na quarta semana, cai na quinta, cai na sexta. O que a gente faz? A gente tira ele. Por quê? Porque a venda que teve, que foi a venda primária, foi uma venda por comunicação. Não foi mérito do produto. O mérito do produto está na segunda compra. Se eu não tive recompra do produto, eu tiro. Porque produto sem recompra é perda de cliente. Adianta eu perguntar para o cliente, olha, eu tenho um produto aqui para você que vem com essa linha, dessa forma, tal, tal, tal. Você acha que deveria colocar? Você acha que adianta eu falar isso para o cliente? Não adianta. Provavelmente ele pode falar assim, nossa, eu vou amar esse produto. E quando eu colocar, ele não vai comprar. Então, em vez de perguntar para ele, eu coloco e eu testo. Se ele comprar, eu fico feliz, coloco de novo na frente dele. Se ele não comprar de novo, é porque ele não gostou, eu tiro. Isso chama LTO, que são as ofertas limitadas que a gente faz. E a gente faz isso 4, 5 vezes por ano. O tempo todo a gente está fazendo isso, é parte do nosso processo. E na prática, a melhor forma de você entender o que o cliente quer é observando o consumo. E ponto final. E ponto final. E aí, voltando para o meu ponto aqui imagina uma rede que hoje, só como Boali, a gente opera 130 lojas aqui no Brasil, e a gente tem outras operações que a gente comprou, que a gente fez aquisição, que operam mais, vamos colocar 90 operações, são 220 operações. Nas 220 operações, eu estou consumindo hortifruti local. Nas 220 operações, eu estou consumindo hortifruti local. 90% dessas operações, o nosso hortifruti, ele já vem higienizado. Portanto, eles são fornecedores locais. Às vezes eu converso com o produtor e falo para ele, você já pensou em vender higienizado? Ele fala, isso dá muito trabalho. Esse mesmo produtor fala assim para mim, Rodrigo, a minha margem está muito apertada. Poxa, mas se eu estou falando para você, que se você tiver um investimento inicial para montar uma estrutura de higienização, você vai vender com valor agregado, você está falando que dá muito trabalho? Margem dá mais trabalho, turma. Margem é alguma coisa que dá mais trabalho, não tem jeito. Mas se você quer ter margem, você precisa agregar serviço.
Porque senão você vai ficar brigando no commodity, e no commodity vai ser muito difícil. E aí você vai precisar contar uma história melhor. Então, na prática, eu hoje vim aqui especialmente para dizer para vocês que, se eu fosse vocês, eu começaria a olhar mais para o food service, porque é um mercado que vai dobrar de tamanho nos próximos 5 anos, enquanto o food retail vai baixar de tamanho. E aqui eu quero fazer uma provocação com você. Como que você chama? Thaís? Tudo bem, Thaís? Thaís, você é casada? Não. Thaís, você cozinha mais ou menos do que a sua mãe? Menos. A sua mãe cozinhava mais ou menos do que a sua avó? Acho que menos. Menos, né, Thaís? Ei, quem mais aqui parece com a Thaís? Cozinha menos que a mãe e a mãe cozinhava menos que a avó? Levanta a mão. Só quem não é assim é o Edu Guedes, que é meu sócio. Mas ele é chefe. Tirando o Edu, não tem jeito. Por que eu fiz a provocação para a Thaís? Por que vocês acham? Porque eu estou comprovando para vocês que o food service vai crescer. Porque se a Thaís cozinha menos que a mãe, que cozinhava menos que a avó, a filha da Thaís vai cozinhar menos do que a Thaís. Aliás, a filha da Thaís nem vai cozinhar. Cozinhar, turma, vai virar um hobby. Você só vai cozinhar por hobby. Você não vai mais precisar cozinhar. E o que vai acontecer na prática? O custo do alimento no food service vai baixar. Para o custo do alimento no food service baixar, o que precisa? Precisa crescer a escala. Faz sentido ou não? É assim que funciona ou não? Cresceu a escala, por quê? Porque você vai aumentar o volume na oferta, porque você tem um volume de demanda. Cresceu a escala, eventualmente a margem diminui um pouco, mas você tem um mercado que está crescendo. E esse mercado é o nosso mercado. Vim aqui para encorajar vocês a olharem para isso, mas também olharem para o que eu falei do valor da marca. O que eu vejo na maioria das vezes? E aqui, ao contrário do que a gente vê no mercado tradicional, eu acho que as marcas que escolhem vir para cá já estão tomando um pouco mais de cuidado, né? É muito interessante quando a gente olha algumas marcas aqui crescendo. Mas às vezes o que eu estou vendo aqui, eu não estou vendo na ponta. Faz sentido, não? Como é que você está negociando levar a tua marca para a ponta? Como que isso está na negociação, nos contratos que você está fazendo? Ah não, Rodrigo, mas eu não me preocupo com isso, eu só me preocupo com o volume que o fornecedor está comprando. Se eu fosse você, eu me preocuparia com isso. Porque a sua marca é o teu legado. A sua marca é o teu ponto de contato com o teu consumidor. E se você não se preocupar com isso, você vai ficar a vida inteira vendendo commodity. E aí, deixa eu te contar, a tua margem só vai cair, tua margem não vai crescer. Não existe crescer margem sem marca, vocês estão entendendo ou não? Não existe. E quanto mais volume o mercado vai consumir, menos margem vai ter que ter. Ou seja, mais escala de processo. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que parece doideira. Mas a gente está hoje com um projeto dentro da companhia que daqui a 2 anos, no mínimo 50% da nossa empresa vai ser gerida por a gente. No mínimo 50%, pode ser que 70% seja gerido por a gente. O que é a gente, Rodrigo? Inteligência artificial. Mais 50% da empresa vai ser gerida por a gente. No teu negócio, quais são os processos que hoje já podem ser processos executados por agentes? Ah, Rodrigo, eu não entendo esse trem não estou nem olhando para isso. Teu concorrente vai olhar para isso, vai te atropelar. Não é que ele vai ganhar de você, ele vai te atropelar. Eu estou falando que hoje a gente está com 220 operações, daqui 2 anos nós vamos passar de 400, e muito provavelmente a gente vai ter os nossos colaboradores hoje, a nossa diretora de produto sendo diretora de produto / diretora de agente de produto. Diretor comercial / diretor de agente comercial. O que é isso? Gente, o futuro do trabalho, e aí principalmente falando com vocês que são produtores, o futuro do trabalho vai ser mais observado que executar.
Você já viu isso acontecer em grande escala, viu ou não viu? As máquinas trabalhando no campo, viu ou não viu? Só que agora as máquinas não vão trabalhar só no campo. As máquinas vão trabalhar nos processos. E eu vou te falar uma coisa, ela é mais rápida do que a gente e entrega mais qualidade do que a gente. Então não vai ter como você deixar de usar. E se você não olhar para isso hoje, daqui 2 anos, quem olhou não vai ter te ultrapassado, vai ter te esmagado. É diferente. Nossa, Rodrigo, muito forte isso que você está falando. Quando o pessoal me ligou e falou, Rodrigo, você vai lá bater um papo? Eu falei, eu vou, mas é para falar a verdade ou é para contar a historinha? Não, fala a verdade, essa é a real. O fato de vocês estarem aqui hoje é super positivo. Por quê? Porque vocês estão aqui, vocês estão em movimento. Quem está em movimento tem chance de evoluir o tempo todo, sim ou não? Eu quero muito que vocês saibam que a ideia hoje é a gente trocar. É você me perguntar, eu te responder, a gente poder fazer aqui uma troca. Então eu não vou querer ficar falando, sem saber o que tem de dúvida aí na sua cabeça. Porque provavelmente agora você está pensando, caramba, o Rodrigo espremeu minha cabeça aqui. Eu quero muito ouvir perguntas de vocês, porque isso vai ajudar no nosso bate-papo aqui. Beleza? Pergunta, vamos lá, tudo bem? Eu vou sentar, pode ser? Vocês me permitem sentar aqui? Vocês conseguem me enxergar? Então tá bom. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela palestra. Obrigado, é um Fabiane. bate-papo. Isso, bate-papo. Qual o seu nome? Eu sou a Fabiane, Tudo bom, Fabi? trabalho na Fruto Agrointeligência com pesquisa de mercado. Que legal. E aquilo que passou na pandemia, que a gente cozinhava em casa mais, né, comprava os kits, foi tudo uma moda que passou então, e você não Foi. acredita que o pessoal vai ter esse costume de continuar cozinhando em casa? Ao contrário. Aquilo não foi uma moda, aquilo foi uma necessidade. Fabi, eu e você, a gente vive pelas nossas necessidades. Tudo que é necessidade vira prioridade, Fabi. Eu não cozinhava porque, nossa, como eu gosto. Eu cozinhava para não ficar doido. E eu cozinhava porque eu não tinha o que comer. Senão eu ia fazer o quê? E aí eu cozinhava, inclusive, Rodrigo, eu fazia meu almoço e a minha janta. E ainda fazia para todo mundo lá de casa, lá. Meu pai, minha mãe, a gente foi morar tudo junto na pandemia. Eu tenho uma casa na praia, levei todo mundo para lá. Parecia a Vila do Chaves, sabe? Tinha até meu baldinho lá na sala. Eu era o Chaves. E eu cozinhava para todo mundo. Almoço, janta. Às vezes minha mãe falava, filho, você não está cansado? Eu falei, mãe, eu estou cansado de não fazer nada. Eu preciso cozinhar, eu preciso fazer coisa aqui. E graças a Deus a gente passou daquilo ali. Aquilo ali foi uma necessidade. Pode anotar, necessidade gera prioridade. Agora, esse é um ponto importante, inclusive. Hoje, se a prioridade, ou se todas as suas prioridades forem as suas necessidades momentâneas, circunstanciais, daqui 2 anos você está lascado. Você não pode fazer com que todas as suas prioridades sejam forjadas pelas suas necessidades. Ou seja, parte das suas necessidades você vai resolver com prioridade. Então, parte das suas prioridades é para resolver necessidades, ok? Só que outras prioridades que você tem que ser olhando para daqui 2 anos. Tem que ser olhando para daqui 5 anos. Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa ter um modelo de gestão que você consiga olhar para o médio prazo. Inclusive, ontem eu falei sobre isso numa palestra que eu dei lá no iFood Move, que é, geralmente o ser humano subestima o que pode fazer no longo prazo. Subestima. Só que superestima o que pode fazer no curto prazo. Quer ver um exemplo que todo mundo vai identificar? Eu era gordo, né? Aí quando eu era gordo eu falava assim, vou fazer uma dieta. Vou perder 5 quilos esse mês. Passava 3 semanas, eu não tinha perdido nem 2. O que eu fazia? Parava a dieta. Desistia. O dia que eu falei, não. Daqui 1 ano eu vou ter eliminado 20 quilos. O que aconteceu em 1 ano? Eu eliminei os 20 quilos. Aliás, eu eliminei 25. Por quê? Porque era uma visão de mais longo prazo. Eu quero recomendar fortemente que você comece a olhar para a sua vida para daqui 2 anos, para daqui 5 anos e pare de olhar só para daqui 2 semanas. Para de priorizar só o que é importante em 2 semanas
esquecendo que vai ser importante em 2 anos. E eu tenho certeza que essa decisão vai mudar a tua vida. Vai começar a construir coisas muito maiores para a sua vida, empresa muito maior. Porque você só fica correndo atrás do rabo. E aí o problema que você tem em 2025 é igualzinho que você já tinha em 2023. Rapaz, mas faz 2 anos que eu tenho esse problema, eu não consegui resolver? É claro. A mudança desse problema, ela não ia ser resolvida em 2 semanas. Mas em 2 anos daria para ter resolvido. Percebe a diferença? Obrigado, Fabi, pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta aqui. Aqui, ó. Tem uma aqui, depois tem uma aqui. Rodrigo, você disse que para escalar a venda, a gente tem que ter os processos muito bem definidos, né? E como que você fez isso dentro da sua empresa? Como você definiu esses processos? Cara, primeiro que a nossa empresa, ela é uma empresa desde a fundação, que ela é uma empresa 100% processualizada e manualizada, né? E, obviamente, a evolução dos processos acontece de forma contínua, mas ela nasceu uma empresa de processos. Ela nasceu, a gente tem, para você entender, no nosso manual de operações de loja, desde acender a luz na loja até servir a salada, tá? Então, 100% dos processos, eles são mapeados. E aí a gente divide em 3 camadas. Processo, né? Aí depois dos processos a gente tem as etapas, e depois das etapas a gente tem as atividades. E aí qual que é o objetivo? Vamos imaginar o seguinte, o número de processos, vamos imaginar que você tem 10 processos. Para cada processo você vai ter entre 2 a 5 etapas. Para cada etapa você vai ter 3 a 7 atividades, beleza? Entendeu isso ou não? Ou seja, se você olhar o funil disso, ele começa aqui no processo, ele aumenta em etapa e ele aumenta em atividade. Faz sentido, turma? O que a gente faz continuamente? A gente avalia as atividades que a gente pode eliminar, para que a gente consiga eliminar a etapa, para que a gente consiga eliminar processo. E, eventualmente, o que a gente começa a olhar sempre é como é que eu junto um processo no outro para diminuir o tamanho de processo, para você não ficar simplesmente colocando novos processos, né? Que aí é onde eu falo que menos é mais. Menos é simples. Simplicidade gera escala. Simplicidade gera escala. E a complexidade é inimiga da escala. A complexidade, ela é inimiga do crescimento. E sabe o que é muito curioso na tua empresa? Você pega as pessoas mais complexas. Sabe por que elas são daquele jeito? Porque daí parece que ela é mais inteligente. Já percebeu ou não? O cara chega para você, para ele te falar um negócio, ele demora uns 10 minutos. E aí ele te conta umas coisas de um jeito que você fala, nossa, que pessoa inteligente. Não, essa pessoa é o que está ferrando o teu crescimento. Porque ela não sabe pensar de forma simples. A pessoa inteligente é aquela que pensa de forma simples. E o crescimento, ela está na simplicidade. Faz sentido? Então eu acho que é isso que a gente pode falar sobre processo. Valeu, prazer. Fala, meu. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela conversa. Obrigado. Basicamente, Rodrigo, eu tenho uma fazenda, sou produtor de palmito pupunha, meu segmento é o in natura, e há 4 anos atrás eu tive a oportunidade de montar uma loja. Então eu montei uma palmitaria, acreditando que o produto que eu mais venderia nela seria palmitos e derivados de palmito. Hoje isso corresponde a 10% só do que é comercializado na loja, e o mix expandiu. O Rodrigo, com essas informações que eu passei, qual seria o olhar do Rodrigo nesse momento? Aumentaria lojas nesse setor, nesse estilo? Ou não colocaria o foco nisso e colocaria o foco em captar clientes para manter a commodity atendendo o Rodrigo, atendendo Mania de Churrasco, atendendo o amigo aqui do lado? Legal. Para onde o seu olhar iria nesse momento? E obrigado. Legal. Bom, primeira coisa, né? Levanta a mão quem não vive sem palmito. Vocês que levantaram a mão são puxa-saco. É claro que vocês vivem sem palmito, tá doido? Ah, não, eu preciso de um palmito hoje, ó, não vou viver sem um palmitinho. Tá doido? Ah, mas eu gostaria de comer um palmito. Tá bom, você pode até gostar de comer um palmito, mas falar que você não vive sem um palmito? O Brasil,
é horroroso para consumo de monoproduto. Horroroso. Não existe consumo para monoproduto no Brasil. Eu estou falando de ponta, tá? Eu não tenho a menor dúvida que se for para focar no palmito, eu focaria em agregar valor no palmito e vender no B2B. 100%. Essa é a primeira resposta. Por quê? Porque eu não consigo ver o que é o franchising ou rede própria. Canal de distribuição. Ponto final. Beleza? Franchising é um canal de distribuição que você cresce com dinheiro de parceiro. Beleza? É isso ou não é? Entendeu? No meu caso, que eu não produzo, por que eu tenho canal de distribuição? Porque o meu principal ativo está na marca. Está na marca, está no sistema do franchise, está no sistema operacional, está nas barreiras de entrada que eu fui construindo. Mas, no seu caso, o teu principal ativo é a produção de palmito, correto? Só valeria a pena você montar canal próprio se o teu canal próprio tivesse o poder de gerar mais escala do que o canal dos demais. Faz sentido? Em que lugar no mundo a gente vai vender mais palmito num canal de palmitaria do que vender para o food service que já existe? Faz sentido ou não? Então, para mim, não faz sentido nenhum você criar canal próprio para isso. Agora, aí vamos para outra parte. Rodrigo, criar uma palmitaria lá para vender palmito, mas descobri que eu explodi de vender pastel. Não sei, tá, o que você está vendendo lá. Mas vou falar que seja pastel, que seja focaccia, que seja calzone de palmito com catupiry, de calzone de palmito frango catupiry. Beleza. Faz sentido? Pelo palmito não faz. Agora, como business eu não posso falar, entendeu não? Vocês estão entendendo? Eu não conheço os teus números de negócio hoje para te falar que não faz sentido. O que eu posso te afirmar é que para vender palmito não faz sentido nenhum. Porque você nunca vai conseguir criar um canal de distribuição maior para vender palmito do que vender para o maneiro de churrasco, para mim, para o espoleto, para não sei quem, para não sei quem. Que é o que já acontece hoje. Beleza. Oi? Exato. Agora, o que você poderia fazer com o palmito? Tornar o palmito um produto tão querido que a hora que você fala que tem o seu palmito na Boali, você me gera a venda. E aí você consegue vender com valor agregado. Faz sentido? Imagina que o seu palmito seja o palmito mais querido do Brasil. A hora que eu falar que o seu palmito está na boa, eu nunca falei, como é que você chama? O palmito do Ricardo está aqui na Boali, hein? Eu nunca falaria disso. Mas, de repente, se você for tão bom que você vai conseguir fazer eu falar isso, você vai conseguir me vender um palmito mais caro. Ou seja, com mais margem. Faz sentido? Porque você vai gerar demanda para mim. Que é o que já acontece no Mania de Churrasco. Boa. Aquele palmito, ele tem um palmito assado, né? Palmito assado lá dos meninos, o Alessandro. Gente boa pra caramba. Aliás, estão com umas puta loja bonita, rapaz. Muito bom. Eles começaram o negócio deles com salada. Viram que não dava dinheiro, montaram Mania de Churrasco. Estouraram, estão tudo rico. Por isso que eu tô aqui, tendo que dar palestra ainda. Se tivesse ido trabalhar com churrasco, nem aqui eu ia falar com vocês, viu? Sorte de vocês que eu não fui trabalhar com churrasco. Mas hoje, graças a Deus, naquela época não dava mesmo não. Hoje, graças a Deus, o negócio está indo bem. Perguntas? Aqui, ó, tem mais uma perguntinha? A gente tem tempo, hein, turma, para pergunta. Boa tarde, Rodrigo. Parabéns. E aí, meu? Pelo bate-papo e também acabei de comer lá. Muito boa a comida. Obrigado. Quem não comeu na Boali ainda, tem uma Boali aqui, ó. Não, fenomenal. Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, você comentou que das 220 operações são produtores locais que te abastecem. A primeira é como que você consegue manter o padrão de qualidade, sendo que é difícil quando você tem um grupo de produtores, muito menos 220 espalhado pelo todo o Brasil. Só para ficar claro, né? Quando a gente fala 220, são 25 estados. Sim. Só que aí você tem uma concentração muito grande em São Paulo. Então, se você olhar só São Paulo, tem 50 operações. Tá. E aí aqui é Terra Brasil, no caso. Tá, beleza. A segunda é, a gente trabalha com combate à fome e redução de desperdício de alimento,
quais iniciativas você tem dentro da Borelli para reduzir o desperdício de alimentos? Borelli vende sorvete, eu sou a Boali, vendo salada. É que é de Ribeirão. Aliás, é uma delícia Borelli, velho. Vixe, esse sorvete, vocês já provaram Borelli? Rapaz, é lá de Ribeirão, uma delícia. Mas a gente é Boali. Você é de Ribeirão? É a melhor cidade do mundo. Quem conhece Ribeirão Preto? É a melhor cidade do mundo. Eu morei em Ribeirão Preto 4 anos, cara. Se eu falar pra minha mulher que ela vai voltar pra Ribeirão, ela fica feliz demais, tá doido. Mas voltando, cara, assim, primeiro, né, a primeira pergunta ainda, a gente tem concentração, então hoje eu diria que a gente tem algo em torno de uns 35 fornecedores de hortifruti. Esses fornecedores, eles são fornecedores que eles vão entregar 95% higienizados, então eles vendem com um pouquinho mais de valor agregado. E aí, na prática, o que acontece é que eles são homologados pelo nosso time, mas eles estão na ponta todos os dias. Então, a padronização está nessa entrega diária, está na recorrência, né? E aí, como é que você consegue padronizar aqui em São Paulo igual no Brasil inteiro? Se eu te falar que não existe nenhuma diferença, eu estou mentindo. Vai ter lugares que são melhores, inclusive, e vai ter lugares que vai entregar uma qualidade que não é a qualidade, vamos dizer, excelente que a gente tem em todo lugar. Acontece? Acontece. É o que a gente quer? Não é o que a gente quer. A gente tem auditoria que roda as lojas para poder olhar isso. A gente tem o nosso time de operações, mas de fato, eventualmente, isso pode acontecer. Por quê? Porque eventualmente o fornecedor regional em algum lugar do Brasil pode baixar a qualidade. Mas a gente tem os nossos padrões e não é um problema, tá? Você fala, Rodrigo, isso é um problema hoje? Cara, não é. O que é problema hoje, por exemplo, é precificação. Existem regiões que ainda precificam de uma forma muito diferente. E aí tem lugar que eu não consigo trabalhar higienizado por conta disso. Fica muito caro. Porque esse fornecedor não tem volume nenhum. Então, para ele fornecer só para mim, ele cobra muito. E aí eu acabo também não contratando e a gente acaba higienizando na loja. Não é o ideal porque não é o tipo de operação que a gente quer ter. A segunda pergunta, cara, a gente não tem hoje uma iniciativa específica e pontual que seria de doação. Mas eu vou te falar que quem serve 300 mil pessoas por mês como a gente serve, certamente tem um ecossistema que contribui muito com a sociedade. E eu me orgulho muito de gerar hoje mais de 1.800 empregos, 1.800 famílias que vivem do alimento saudável, né? Então, eu acho que esse é o maior impacto que a gente tem, essa é a maior ação que a gente tem. A outra é que se você olhar para o nosso ticket médio, ele é um ticket médio muito similar ao ticket médio de uma praça de alimentação. Ele vai ter uma variação talvez de 15% a 20%. Nas feiras e eventos ele aumenta, tá? Então, obviamente, por conta da feira, os custos de estar na feira, ele é um pouco maior. Então, o ticket médio aqui não é o ticket médio na praça de alimentação. Então, na praça, a gente vai ter uma variação entre 10% e 20%, o que é muito bom para o nosso tipo de alimento. Então, o nosso propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos, fazer o bem por meio da comida, para mim, é o grande cumprimento social que eu acho que a gente faz. Valeu. Não, desculpa. Perguntas? Acabaram as perguntas? Vocês não gostaram? Vocês não ficaram mais com dúvida? Ou eu tirei todas as dúvidas? Vai, você deve ter. Você anotou. Você foi o cara que mais anotou. Como é que você chama? Leva o microfone para ele ali, ó, de amarelo. Mostarda. Como você chama? Eu chamo Luciano. Ô, Luciano, você anotou coisa aí, moço? Anotei. Foi bem inspirador a palestra. Que bom, cara. De onde você é? Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Que bom. O que você faz? Eu sou retail. Retail? Legal. Você tem mercado, é isso? Eu sou comprador, na verdade. Você é o comprador. Isso. Legal, legal. Mas o que você falou, eu concordo. Concorda? Eu acho que hoje em dia, se você parar para pensar desde a pré-história para agora, o que mudou no ser humano foi a praticidade. Né? A praticidade é a chave de tudo, né? Exato. E realmente, esse é um desafio grande, né? Trabalhar com alimento processado, de qualidade, frescor, né? E é muito importante. Eu acredito muito nisso também. É um desafio que o pessoal do retail vai ter que ter também.
Cara, é muito legal isso, né? Vocês ouviram bem o que o Luciano falou, não? Ele falou, desde a pré-história até agora, uma das coisas que mudou foi praticidade. Gente, quem acha que o mundo melhorou nos últimos 100 anos? Levanta a mão. Parabéns para vocês. Eu não acho que o mundo melhorou. Eu afirmo que o mundo melhorou. Com dados. Se a gente olhar para desastres naturais nos últimos 100 anos, caiu pela metade. Se a gente olhar para a miséria, reduziu mais do que a metade. Se a gente olhar para a taxa de mortalidade, reduziu mais de 70%. Se a gente olhar para o número de mulheres que conseguem estudar até os 12 anos, era de 1 para 9 anos. Vocês estão entendendo a diferença? O mundo só melhorou. Quando a gente faz um recorte muito enxuto, talvez, de 1 ano ou de 5 anos, e dependendo da circunstância que cada um de nós vivemos, eventualmente você pode achar que o mundo piorou. Mas o mundo melhorou. E ele vai continuar melhorando. Aqui vai uma notícia boa para você. O mundo só vai melhorar. Quando a gente olha para a comodidade que você trouxe, se a gente olhar para o nível de mão de obra, ele só evoluiu. Nós evoluímos como humano. A nossa qualidade de vida evoluiu como humano. Provavelmente você vive melhor do que o seu avô vivia. E esse provavelmente é tipo 1 para 100, se não for melhor. 99 vivem melhor. Ou se for 1 para 1000, talvez. 999 vivem melhor. Talvez 1. O vô era muito rico, depois os herdeiros foram tudo gastando dinheiro e hoje não vive melhor que o vô. Mas na maioria vive. Porque a mão de obra evoluiu. E o que está acontecendo agora vai acontecer ainda mais. Nós seremos mais observadores do que executores como mão de obra. A gente vai usar muito mais a nossa inteligência humana do que a gente usa hoje. E a gente vai muito mais observar do que executar, do que colocar a famosa mão na massa. Isso é muito interessante. Então, acho que cria um nível de adaptação para isso e entendam que isso é bom para a sua vida e para a vida da sua família. Isso vai te dar mais tempo para ficar com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus pais. Entende isso? Muito legal, Luciano. Bacana que você trouxe esse ponto aqui para a gente. Beleza? E aí? Tem mais alguma pergunta aqui ou não? Não? Gostaram do papo? Então vamos fazer aqui uma memória do papo só para o Bruno pegar aqui. O que em uma palavra você vai sair daqui hoje, depois dessa nossa conversa? O que você vai levar dessa nossa conversa de hoje? Fala uma palavra ou uma frase, vai lá. Direção e clareza. Direção e clareza, essa foi boa. Então o que você vai levar é direção e clareza. Boa, direção e clareza. O que mais? O que você vai levar da nossa conversa de hoje? Histórias com valor. Histórias com valor. Excelente, excelente. Gostei. O que mais? Vocês, o casal, o que vocês vão levar? Rodrigo, eu vou levar um pouco mais de experiência para dentro da minha empresa. Porque a gente vê a sua história, inspirado na minha história. Show de bola. Que legal. Vai levar mais experiência para dentro da empresa. Parabéns pelo moranguinho, que o nosso forte é o morango. Viu? Ah, o seu forte é o morango. Que bom. Morango do amor, né? Tá famoso. E você, vai levar o que daqui hoje? Eu vou levar essa palavra da praticidade. Praticidade. Da comodidade. É o que me marcou. Boa. Passa o microfone para ela, para a gente ouvir. Não vai levar nada? Você vai levar a vergonha, né? Você é envergonhado, não quer falar nada? Eu vou contar uma história rápida sobre vergonha. Você sabia que a vergonha não é sobre você? É sobre o que o outro vai pensar de você? Eu vou agora talvez mudar a sua vida de hoje para sempre. Se você não se preocupar mais com o que o outro pensa, sua vida melhora. Num nível que você não tem noção. Você se preocupa muito com o que os outros pensam.
Isso não é culpa sua. Isso só aconteceu com você na sua vida. Eu não sei se foi a sua professora de português que fez isso, se foi sua mãe ou se foi seu namorado. Eu não sei quem foi. Mas esses danados te deixaram com uma vergonha que não está te fazendo bem. Então leve essa mensagem do fundo do meu coração. Porque eu acabei de falar isso pro Brunão. Falei, as pessoas com vergonha, elas não sabem o tanto que a vida delas está presa atrás da vergonha. Porque elas estão com medo do que o outro vai achar. Eu não vou falar essa palavra, não. Se eu falar, o outro vai achar bobeira. O dia que você não se importar mais com a opinião do outro, tua vida dá um salto de cabeça para baixo. Do fundo do meu coração. Vai lá, meu, você. Eu vou levar o propósito. Propósito, muito bom. Passa para ela lá. Eu vou levar a eficiência do simples. Eficiência do simples. Quanto simples é eficiente. Simplicidade amiga da escala, né? Boa. Passa aí para as meninas aí. Eu vou levar valor de produto versus canal de vendas. Valor de produto versus canal de vendas. Vai lá, meu. Eu vou levar inovação. Inovação. Boa. Aqui, ó. O valor, né? Valor. Valor, boa. Ali para ela. Eu acho que o que marcou é o simples, né? Que é o menos é mais. Menos é mais. E a história também, que eu acho que é muito importante. E a história, muito bom, excelente. Luciana já falou, né? Crescimento e ideais. Crescimento e ideais. Boa. Foco e disciplina. Foco e disciplina. Excelente. Transparência. Transparência. Ó, muito bom. Adorei essa palavra. Fala aí, Lu. Simplicidade, né? O menos é mais. Inspiração e conhecimento. Simplicidade, inspiração e conhecimento. Muito bom. Estratégia. Estratégia. Excelente. Aqui a turma da frente aqui. Sua marca é seu legado. Sua marca é seu legado. Muito bom. Não se importar com o que as pessoas pensam. Não se importar com o que as pessoas pensam. Ó. Excelente. Eu vou levar aquela questão do simples, mas também que a gente tem que prestar atenção nas inovações, naquela questão do IA, porque é muito importante. Vai levar o simples e prestar atenção na inovação, não é isso? Legal. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é um Plaud, é uma inteligência artificial. E eu coloquei ela agora para gravar o que vocês vão levar daqui. E agora eu vou pedir para ela fazer um resumo de tudo que vocês me falaram e escrever para mim qual que é a mensagem que ela acha que ficou desse nosso bate-papo. Beleza? Olha só que interessante esse mundo que nós estamos vivendo. Eu estou andando com uma assistente que ela é super rápida. Ela gravou aqui só os últimos 4 minutos, porque eu não coloquei ela para gravar tudo. Só coloquei ela para gravar os 4 minutos para condensar isso que vocês falaram aqui. Vocês com essa, enquanto ela faz o trabalho dela aqui, vocês com esse Plaud, eu não tenho comissão zero do Plaud, viu? Eu nem sei quem vai vender para vocês aqui. Mas vocês com o Plaud vão poder fazer uma reunião com o time de vocês. A memória da reunião vai estar lá. E tudo que cada um precisar fazer já vai sair imediatamente. Sem que ninguém precise anotar nada. Sabia? Não é interessante isso? É muito interessante, não é? E eu estou falando de uma tecnologia que já está disponível. Enquanto ela faz aqui o trabalho também, vocês sabem a diferença de um assessor de inteligência artificial para um agente de inteligência artificial? Sabe a diferença? O assessor de inteligência artificial, ele é um chat GPT, por exemplo. Ele é tipo um sabichão, ele sabe de tudo. Ele não vai aprofundar realmente em muita coisa, mas ele vai te dar respostas imediatas e muito rápidas. Beleza? O agente, ele vai começar a executar tarefas. E essa é uma brincadeira que vocês podem investir o tempo de vocês. Começar a se preocupar e a olhar para esse mundo
entendendo como que parte do seu dia não vai mais ser feito por você. Vai ser feito pelo agente. E eu estou falando de tarefas mesmo, tipo mandar e-mail. Escrever e-mail. Escrever e-mail é fácil já. Mandar e-mail, ele já está fazendo. Ou mandar um WhatsApp. Ou te avisar que você tem que tomar o remédio. Tudo isso, o agente já consegue fazer. Vocês sabiam ou não? Não sabia, né? Mas vocês podem usar o agente para isso. Como ele está demorando um pouquinho para carregar, porque eu acho que eu estou sem internet aqui. A internet está muito ruim aqui. Eu vou fazer o seguinte. Se vocês me seguirem no rodrigobarros.rb, quem tem Instagram aí? Tem Instagram? Quem não tem Instagram, cria um. O Mark Zuckerberg criou dele, o Elon Musk criou dele. Você não é muito rico para ter Instagram. Se o Elon Musk tem o dele, você pode ter o seu, tá? rodrigobarros.rb. Segue lá no Rodrigo Barros, eu vou publicar para vocês o que foi o resumo que a IA trouxe para mim aqui. Beleza? Então tá bom, gente. Quero desejar uma excelente semana para vocês. Foi um prazer estar aqui e eu espero que a gente possa se ver em breve e que você possa chegar para mim e falar: Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Depois que eu assisti teu bate-papo lá na feira, minha empresa cresceu, eu cresci, eu prosperei, a empresa prosperou, dobramos de tamanho, tô com um agente operando, tô com uma marca muito top, tô vendendo palmito pra caramba. Beleza? Valeu, gente, tudo de bom para vocês e muito obrigado. Valeu!